Marilene Ked, seja muito bem-vinda, muito boa noite. Boa noite, Dalcides, boa noite para o seu público que eu adoro. Noite de sexta-feira e a gente vai falar de transtorno. E eu gosto porque esse programa eu aprendo a cada semana, a cada dia. Gente, eu nunca ouvi falar de transtorno dissociativo, o que é isso? Dalcides, é um tema complexo, é um transtorno bem complexo, mas eu vou explicar de uma forma simples, para que todos entendam. Okay. E se alguém tiver um caso na família, em casa, pode entender e buscar ajuda psicológica. O transtorno dissociativo, quando ele surge, ele é psicorreativo, ele vai surgir após um evento traumático. A pessoa... Isso que significa psicorreativo? Isso. Após um evento traumático? Isso. Tá. A pessoa passa por uma situação impactante na vida, que pode ser na infância, geralmente é na infância, e vai desencadear esse transtorno na adolescência ou na fase jovem adulto. Uma criança perdeu o pai, por exemplo. Perdeu o pai repentinamente, tá. E ela tem isso geneticamente, porque não é todo mundo que vai ter esse transtorno dissociativo. Tem que existir uma carga genética que vá levar a esse transtorno, okay. Tá? Então, pode acontecer um abuso sexual na infância, tá. Pode acontecer uma mãe muito severa, muito repressora, que não vai deixar a criança pensar, essa criança será pensada, tolhida. Então, vai chegar um determinado momento na vida em que vai acontecer uma psicorreação e pode ser de acordo com o transtorno dissociativo. A pessoa vai dissociar, ela vai se fragmentar e vai ter também um sintoma conversivo. Qual é? Toda aflição, angústia emocional, mental, vai ser despejada através de sintomas físicos. Então, a pessoa pode até achar que o que ela tem é algo de origem física, mas não é, psicogênico, é de origem psicológica. Quando você vai no pronto-socorro e o médico garante para você que o seu estado ali no momento é de uma reação psicológica, é psicogênico, vá em busca de um psicólogo, porque senão o sintoma volta a aparecer e você acreditando que é físico. Pode ser, por exemplo, o quê? Uma forte dor de cabeça? Por exemplo, pode dor ser na coluna? Pode ser. Aí pode ser origem de um estresse, por exemplo. Tá. Mas no caso do transtorno dissociativo, os sintomas serão uma amnésia, uma fuga dissociativa, uma dissociação motora, sensorial, perceptiva. Então, o que acontece? Por exemplo, na amnésia dissociativa, repentinamente a pessoa perde a memória atual, ela não sabe, não lembra quem ela é, onde ela mora, o que ela faz. E ela pode entrar num processo, Dalcides, de vaguear. Ela vai vagar por onde ela mora, pela região próxima da onde ela vive. Ela não sai muito dali. Isso acontece na amnésia dissociativa. Outro quadro, fuga dissociativa. Ela também vai perder a memória, ela não vai saber exatamente quem ela é, de onde é, só que tem mais uma característica na fuga dissociativa. Ela vai entrar com uma nova identidade, ela vai achando ter que uma outra pessoa. Isso, uma outra persona, uma outra pessoa, um alter ego, algo desse tipo. É quando entra uma outra pessoa que é um pouco melhor, Dalcides, essa personalidade, essa identidade, ela é um pouco mais forte, um pouco melhor do que aquela identidade que foi esquecida. Não tem nada a ver com espiritismo e tal? Não, aí não. E nós, da área da saúde mental, nós sabemos exatamente distinguir, né, interpretar quando um episódio é psiquiátrico. Mesmo não tendo conhecimento, como a maioria não tem, da parte espiritual, mediúnica, nós sabemos como interpretar, como avaliar se é um quadro psiquiátrico. Mesmo porque no quadro psiquiátrico, a pessoa quando entra num transe, numa possessão, ela fica ruminando alguns sons, ela tem um movimento muito limitado, repetitivo, contínuo, que ali nos mostra exatamente um quadro psiquiátrico
patológico. E ela vai buscar uma imitação, por exemplo, de alguém ou de um conhecido? Pode acontecer, geralmente não. Geralmente ela cria uma identidade própria, tem vida própria. Dalcide, você já ouviu alguma história que uma pessoa estava indo tudo bem, de repente ela some, desaparece, encontram ela em algum lugar e ela se apresenta como uma outra pessoa, conta toda uma história dessa nova identidade e não lembra da identidade anterior? Vi 2 casos assim, mas não sabia que se chamava transtorno Isso dissociativo. é um transtorno dissociativo. É uma fuga dissociativa. Dura alguns dias, ela pode acontecer de forma súbita ou gradual, se tornar crônica, mas pode acontecer e é muito comum acontecer. Existe também aqueles casos do paciente chegar no pronto-socorro com paralisia de um dos membros, por exemplo, não consegue mexer o braço esquerdo nem a perna esquerda. E você vai ouvir a história do paciente relatado pela família, porque o paciente, ele tenta esconder o evento traumático. Ele não quer entrar em contato com isso, então ele não vai te contar. Ele quer o quê? Uma origem física, orgânica para o problema psicogênico dele. Então, de repente ele não consegue mexer as pernas, o braço, e se você olhar bastante, ele até acentua isso. Se ele percebe que ele é observado, aí sim que ele vai mesmo paralisar a mão, o braço. Pode acontecer também cegueira, uma cegueira psicológica, ele perder a visão durante algumas horas, durante alguns dias, e não encontrar nada físico. Isso são sintomas do transtorno dissociativo, para você ver o tamanho da carga. Nossa, eu estou imaginando os familiares ao lado tentando encontrar algum caminho, alguma solução. Então, mas a maioria dos familiares não sabe que pode ser um quadro psiquiátrico, com uma origem psicológica, e geralmente eles vão junto com o paciente em busca de uma resposta orgânica, de uma resposta física, e o quadro é psiquiátrico. Então, eu sempre costumo dizer para as pessoas, quando passou várias vezes por um pronto-socorro, um atendimento emergencial, foi constatado, foi excluído causa física e orgânica, a origem não é essa, busque um psicólogo, porque isso pode ter um controle se for trabalhado, Dalcides, a causa. Ali onde tudo começou. Por exemplo, se foi um trauma muito grande na infância, nós temos que fazer esse paciente voltar a essa história, trabalhar nessa história, elaborar, resolver isso. Tocar na ferida. Isso. Mas aí precisa ter todo um trato para isso, porque tocar essa ferida, se a pessoa está usando todos esses recursos para não chegar lá, é preciso ter habilidade para levar essa pessoa lá. E a maioria não aceita. Geralmente vem algum familiar, eu tendo vários casos assim, eu chamo a família para poder entender o que aconteceu na infância. Muitas pessoas tentam esconder também, mas alguma coisa sempre vem. Sabe quando costuma vir, Dalcides? Por exemplo, tem o quadro do transtorno de identidade, que também faz parte do transtorno dissociativo e não é uma fuga dissociativa, é um transtorno dissociativo de identidade, também conhecido como transtorno dissociativo de personalidade, onde a pessoa tem ali uma outra pessoa que vai falar por ela. Então, por exemplo, eu estou atendendo um paciente, um nome fictício, vamos supor, Ricardo. No meio da sessão ele fala para mim, não, você está falando com Jefferson. Passa um tempinho, ele conta toda a história dele, ele fala, não, agora é o Paulo. E aí ele vai com todos eles, todas essas pessoas vão entrando com uma história, mas com alguns fragmentos que me fazem entender alguma coisa desse paciente. Por exemplo, o Ricardo fala que o Paulo, ele é muito passivo. Eu venho mesmo porque o Ricardo é muito passivo, ele é muito depressivo, eu sou mais forte, então eu pergunto, e por quê? Você sabe um pouco, você sabe me contar alguma coisa? O que aconteceu com ele? E às vezes ele fala, não, ele não gosta que fala da vida dele. Mas eu sei que teve ali alguma coisa na infância dele. Às vezes... Joga para uma outra pessoa para ele falar de si mesmo. Exatamente. Nossa, o ser humano é complexo demais. Muito.
Muito, é muito sério. É um dos transtornos mais sérios que tem. Quando a pessoa chega neste quadro de ter ali 15, 16 identidades que possam ser melhores ou mais fortes que aquela identidade real, que não passou o que a identidade real passou, ela vai existir. Você citou nomes masculinos. É mais comum isso em homens que em mulheres? É mais comum em mulheres, embora também esteja acontecendo muito com homens, e geralmente começa na adolescência, que é já um período difícil, né? Eu estava lendo esses dias que vai ter já foi gravado, vai começar agora em maio um filme brasileiro, se eu não me engano me desculpe o transtorno, e que vai falar exatamente de transtorno dissociativo, que a pessoa tem duas personalidades, porque uma é fracassada, então vem a outra que é forte. Tá. E nós sabemos também de casos em que uma A real é a fracassada. Isso, a real é a fracassada, é a que fracassou. É a depressiva, é a manipulada, é aquela que não pode aparecer, ela já sofreu demais. Então, tem que ter outras que são artistas, pintores, que fazem coisas muito... A vida... Trazem vida para essa pessoa. Eu vou falar aqui uma bobagem, mas sexta-feira à noite, né, a gente pode se dar a esse direito. Por exemplo, quando eu sou apaixonado por Fernando Pessoa, e ali então você tem os diversos Fernando Pessoas. Isso. Isso tem a ver? Tem a ver. Se você for analisar a fundo por que existem tantos, porque esse fragmento de personalidades, existe sim algo a ser trabalhado que está dissociado. Senão você não precisa dissociar, você pode sublimar. Se você chegou a dissociar, é porque foi muito pesado. Então, quando que nós sublimamos? Quando você transforma a sua dor em arte, mas você continua sendo você, o responsável pela tua arte. Quando você precisa criar um alter ego, um ego afirmativo, um ego mais capacitado que o teu para fazer uma pintura muito melhor ali, é porque algo aconteceu de forma muito grave que fez com que você deixasse aquele ego, aquela estrutura de lado. Mas isso dura um certo tempo? Dura um certo tempo e depois... Depois some? Some, mas pode acontecer de durar um certo tempo, Dalcides, sumir e depois voltar tudo igual. Tem Por tratamento? exemplo, as paralisias... Acontece, dura alguns dias, depois volta tudo normal. A cegueira também, mas pode acontecer depois de voltar ponto zero de novo. A pessoa andar daquele jeito, falar daquele jeito, enfim. É muito complexo, é transtorno por quê? Porque ele acompanha a vida da pessoa, não é um caso esporádico, entendeu? Então, acontece, a pessoa passa por um estresse pós-traumático muito grande e ela esqueceu aquilo porque entrar em contato com aquilo eu não quero agora. Perdeu, por exemplo, a mulher foi ter um bebê, já peguei vários casos assim, o bebê nasce morto. Então ela esperava pegar o bebê vivo no colo, o bebê nasceu morto. Então ela procura esquecer naquele momento dentro da maternidade por que ela estava ali, que ela foi ter bebê, ela nega tudo aquilo, depois volta. É diferente. Um dos casos que eu acompanhei, sem saber que era esse transtorno, isso já estava fazendo muito tempo, eu só achava aquilo tudo muito estranho, era justamente isso, pós-parto e o parto tinha sido mal sucedido. Isso, e acontece muito, infelizmente, é tão pesado, quando tudo que é muito pesado, você dá um jeito de não entrar em contato com aquilo, Dalcides. Aquilo vai... negação. Uma negação, você entra com as suas defesas, mas não é exatamente você. Existe todo um trabalho psicológico, emocional, é muito psíquico, porque geralmente, por exemplo, no caso do transe, da possessão, a pessoa ela não quer ser dominada, mas ela não tem controle sobre aquilo, sobre essa fraqueza dela, sobre essa sensibilidade dela. A pessoa tem, assim, alguns momentos de consciência, olha, isso está acontecendo comigo, ela é capaz de identificar esse transtorno nela ou alguém de fora tem que perceber? Tem os dois casos. Tem aquele que conhece todas as personalidades que ele está desenvolvendo ao longo do dia e tem aquele que desconhece todas e que vai negar até o último. Mas tem aquele que conhece todas e se torna até como se fosse um amigo delas.
Quando a gente fala, por exemplo, em reconhecer o transtorno, o reconhecimento do transtorno é uma das etapas de superação? É uma das etapas de tratamento, mas é o que eu disse para você, eu repito, mexer na estrutura psíquica e emocional desta pessoa para tratar desse transtorno exige muito conhecimento, estratégia, posicionamento junto ao paciente, porque senão ele vai usar de todos os artifícios, recursos que ele puder lançar mão para você não mexer naquilo. Eu comecei a falar a palavra tratamento, mas aí eu percebi que acabei te interrompendo. Quem está em casa agora, por exemplo, e está se identificando de alguma forma ou com essa situação em si, ou então com outras pessoas ali próximas, quem sabe dentro da própria família, o que é que tem que fazer? Buscar a orientação de um psicólogo. Não tem como. Mesmo que sozinho você vá... não vai dar certo. Não, de jeito nenhum. Mesmo porque ele não prejudica só a vida dele, o próprio paciente, mas sim todos que estão ao redor. Imagina você dar conta de uma pessoa que tem várias identidades para todo mundo e as pessoas vendo isso e você sem conseguir ajudar a pessoa. É o psicólogo, é dentro de um consultório psicológico que vai ser colocado as coisas, os assuntos ali, onde tudo pode ser abordado. Se o psicólogo percebe que necessita do auxílio do psiquiatra, ele vai pedir, ele vai solicitar. Precisa do auxílio de um neurologista, ele vai solicitar. É dessa forma que se trabalha, principalmente quando existem comorbidades. Por exemplo, a pessoa nessa paralisia da mão, do braço, leva um tombo, é difícil, mas pode acontecer. Tem algumas imagens de filmes, imagens de ficção que a produção preparou para a gente entender melhor o que significa esse transtorno. Vamos lá. Powerful, bubbling up inside me, Father. And I'm afraid that someday, if I don't do something, I'm gonna explode. Where does this rage come from, my son? I don't know. It's a lot of things, really. Take my wife, for example. I love her like no other, but part of me suspects that she may be having an affair. And I'm probably just being paranoid here, but I get the feeling that the entire town is laughing at me behind my back. Charlie? Hey, you? Eu mesmo e Irene. São três personagens. Exatamente, num só. Então você vê. E o universo cinematográfico adora explorar esses temas da Alcides. Eles gostam muito porque causa uma fascinação, mas infelizmente é muito real e vem acometendo muitos jovens adolescentes americanos e brasileiros. Eu quero te agradecer, Marilene Simão Ked, ela que é psicóloga e também escritora. Um dos seus livros, Emoções, Situações e Soluções. Quero te agradecer nessa noite e o que é que faltou dizer para esse alguém que agora está um pouquinho preocupado? Que não tenha medo de buscar solução, ajuda, tudo é tratável. Busque um conforto, uma orientação com um profissional qualificado. Um psicólogo vai te ajudar a resolver a situação. Obrigado. Eu te agradeço, viu, Dalcides? Eu muito. Que agradeço. Obrigado.